Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula de matemática, abrindo a apostila na página 54. Hoje iniciaremos a unidade 16, ângulos e polígonos. Quero que vocês observem atentamente a ilustração aqui na abertura da unidade, tá bom? E depois tem algumas perguntinhas aqui nos primeiros passos e faremos aqui juntos, tá? Como se chamam os instrumentos de medida que estão sobre a mesa? Então, vocês vão observar aqui na mesa. Isso aqui é instrumento de medida? Não. E o estojo? Não. O caderno? Mas e aqui? Esse é um instrumento de medida. Qual que é o nome desse instrumento de medida? A tia Carol tem aqui e foi solicitado também na lista de material de vocês. Então, eu já avisei vocês há 2 semanas atrás no plantão de dúvidas que eu preciso que vocês tenham em mãos, tá bom? Para a realização das atividades desta unidade, o transferidor de 180 graus. Esse é o nome do instrumento, tá bom? Mas se vocês observarem aqui na página 55, tem outro instrumento de medida, que recebe o nome de transferidor de 360 graus. Então, esse é o transferidor de 180 graus. Vocês podem observar no transferidor de vocês, olha, vai do 0 até 180 graus, tá bom? E esse daqui, ele é de 360 graus, ele é por inteiro, tudo bem? Para que esses instrumentos são utilizados? Observem o que ela está fazendo aqui, pessoal. Ela está usando o instrumento de medida que tem na mesa dela para fazer alguma coisa. É o que vocês vão descobrir hoje, tudo bem? E você sabe utilizar esses instrumentos? Vocês já tiveram, né, oportunidade de usar esses instrumentos, ou o transferidor de 180 graus ou de 360 graus? Tá? Não precisam responder no caderno, nada mais, tá? O importante é que vocês saibam o nome do instrumento que vocês vão usar, tá bom, quinto ano? Então, não é régua, é transferidor de 180 graus. Então, deixem na pasta de vocês. Se vocês não estudarem na casa de vocês, vai para a casa da avó, para a casa da tia, para o trabalho do pai ou da mãe, carreguem na mochila, tá bom? O transferidor de vocês, para que vocês consigam realizar as atividades da unidade. Combinado, pessoal? Então, olha, já verifiquem onde está o transferidor de vocês. Hoje não usaremos, mas na próxima aula sim, tá bom? Ângulos. Analise as imagens a seguir. Então, aqui nós vemos movimentos de balé. Aqui a patinadora no gelo. A tia Carol adora andar de patins, pessoal. Já andei também no gelo, lá no Maxi Shopping de Jundiaí. Nossa, gostava muito quando eu era adolescente. E aqui tem um skatista. Percebem? Muito bem. Talvez, em um primeiro momento, você pense que esses esportes não apresentam traços em comum, nem têm relação com a matemática, mas isso está equivocado. O que seria equivocado? Que cometeu um engano. Então, engano de vocês, se vocês acham, tá, que esses esportes não apresentam traços em comum e que também não têm relação com a matemática. É, quinto ano. Nesses e em muitos outros esportes, os ângulos são muito importantes e fazem toda a diferença em uma competição. Pois é. Então, o que é ângulo, né? Ângulo é uma medida expressa em graus. Observem, pessoal, que é uma bolinha pequenininha, mas que não tem um tracinho embaixo, tudo bem? Que consiste na região formada entre duas semi-retas ou dois segmentos de reta de mesma origem. E vocês já estudaram no início do ano, né, sobre as retas, né? Como que classifica cada uma delas. Olha, elas estão aparecendo aqui de novo, tá bom? O igual ou diferente vou deixar para vocês fazerem, pode fazer na apostila mesmo. As indicações, observem aqui, tem o número 1, e aqui do ladinho tem uma bolinha pequenininha e um tracinho embaixo, correto? E aqui tem o número 1 e apenas uma bolinha, olha, aqui não tem o tracinho embaixo. São iguais ou diferentes? Quando vocês olham para este número aqui, é o mesmo que este? A informação é a mesma? Tá bom? Quero que vocês respondam com capricho. Não respondam apenas se é igual ou diferente, mas baseado em que vocês chegaram a essa conclusão, tá?
Podemos associar o conceito de ângulo a ideias de giro, abertura e inclinação. Na imagem 1, observamos o giro da bailarina. Olha aqui, ó, o giro da bailarina. Então, podemos o quê? Associar ao conceito de ângulo. Na imagem 2, a abertura da perna da patinadora forma 90 graus. Olha aqui, é uma abertura. Aqui forma um ângulo de 90 graus que vocês já vão conhecer, tá? E na imagem 3, podemos observar a inclinação feita pelo homem no skate para poder direcioná-lo. Olha, ele deu uma inclinadinha no corpo aqui para direcionar o skate, percebem? Então, por isso que é importante vocês saberem que o conceito de ângulo vocês podem associar a ideia de giro, abertura e inclinação. É legal, pessoal, vocês fazerem é como se fosse uma fotografia das imagens para guardar aqui, tá bom? Na caixinha de memória de vocês. Então, ano que vem, quando o professor falar a respeito de ângulo, tentem lembrar, pessoal, da bailarina, da patinadora e do skatista, né? Porque daí vocês conseguem, de uma forma melhor, fazer a associação, né? Associar aqui a giro, aqui a abertura e aqui a inclinação. Tá? Então, as imagens ajudam bastante, pessoal, a fixar o conceito, tudo bem? Veja como podemos representar um ângulo. Muita atenção aqui, pessoal. Aqui é a representação de um ângulo, tá certo? Então, vamos lá. No ângulo representado, temos, observem com a tia Carol, as semirretas, olha aqui, pessoal, A, B, então, ela continua sentido B, percebem? Aqui é um ponto de origem. Então, nós indicamos as semirretas como mesmo? Isso, com uma setinha aqui em cima, né? Apenas indicando o sentido da seta para o ponto B. E também nós temos a semirreta AC. Olha, o nome está aqui da semirreta. Vocês podem ir acompanhando aqui também. Tudo bem? Formam os lados do ângulo. Vocês conseguem ver o ângulo aqui, certo? Então, AB, essa semirreta, e AC formam os lados do ângulo. Percebem isso, correto? O ponto A, este daqui, é a origem, conhecida como vértice, ponto comum das duas semirretas. Olha, este ponto ele é comum nessa semirreta e nessa semirreta. As duas semirretas passam pelo ponto A, por essa vértice. Percebem? Perfeito. E aqui são as formas que vocês podem representar o ângulo. Apenas com a letra A e o acento circunflexo, ou a letrinha A com acento circunflexo no meio, entre as letras B e C, ou entre as letras C e B. Tá? É a forma que vocês podem representar o ângulo. Perfeito. Os lados e o vértice que formam um ângulo são chamados de elementos do ângulo. Esses são os elementos do ângulo, pessoal. Os lados e o vértice. Tudo bem? Então, vamos lá. Reconhecendo e classificando alguns ângulos. Alguns ângulos já são nossos conhecidos, pois os estudamos em anos anteriores. Vamos relembrar. Atenção, quinto ano. O ângulo de uma volta completa representa 360 graus e é chamado de ângulo de uma volta. Faz a volta completa e representa 360 graus, certo? O ângulo de meia volta representa 180 graus e é chamado de ângulo raso. Então, vocês percebem que tem aqui, né, um traço dividindo ao meio, né? E aqui mostrando para vocês que esse ângulo aqui de meia volta, olha, ele não está fazendo a volta completa, ele representa 180 graus, é metade, então, da volta completa, percebem? 360 dividido por 2, 180, tá? E esse é o nome do ângulo, ângulo raso. Muito bem. O ângulo de 1/4 de volta, olha a fração aqui, pessoal. Então, imaginem essa figura dividida em 4 partes e aqui está representando para nós apenas 1/4 de ângulo, tá? E aqui vocês observam, então, que representa 90 graus. É chamado de ângulo reto. Vocês percebem que forma um quadradinho aqui? Está bem alinhadinho, bem retinho aqui, né? E forma um quadradinho. Tá? Então, sempre que representar 90 graus, né, que é 1/4 de volta, é esse nome aqui, ângulo reto. Muito bem.
Agora, o ângulo de 0 grau não apresenta abertura e é chamado de ângulo nulo. Olha, não tem abertura, tá? Ele é de 0 grau. Também já aprendemos algumas classificações dos ângulos, não é mesmo? Vamos lá? Chamamos de ângulo agudo o ângulo que apresenta abertura maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. Veja alguns exemplos. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Aqui nós temos o quê? O ângulo reto, né? Que representa 90 graus. Se vocês observarem, esse traçadinho aqui quer indicar essa linha aqui para nós, tá? O que mostra para nós essas imagens? Esse ângulo aqui, ele está representando uma abertura maior do que 0, percebem? Porque 0 é assim, é completamente reto. Não, mas ele abriu um pouquinho. Mas ele é menor do que 90 graus. Olha, ele não chega aqui nessa linha. Outra situação é esse daqui, olha, é um pouquinho mais aberto, então ele é maior do que 0 grau e menor do que 90. Ele não passa dessa linha aqui. E aqui outro exemplo, olha, ele é um ângulo maior, olha, ele abriu bem, mas ele ainda é menor que 90 graus. Para ser maior que 90 graus, pessoal, essa linha teria que ir para cá, né? Olha, porque aqui indica para nós que 90 graus, olha, é esse pedacinho aqui, não é isso? Então, se subiu só um pouquinho, ele é maior do que 0, porém menor do que 90. Percebem isso? E o ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Veja alguns exemplos. Olha aqui, pessoal. Então, esse pontilhado aqui, ele indica para nós o ângulo reto, né, de 90 graus. Mas vocês percebem que essa linha ela passou um pouquinho? Então, ela indica aqui para nós, olha, maior do que 90, olha, porque passou um pouquinho de 90, mas é menor do que 180. Vamos voltar aqui no de 180. Olha 180, como ele é aberto, né? Ele é uma meia volta. Percebem? 180? Então, olha, passou um pouquinho de 90, mas ele não chega até aqui. Então, por isso que é menor do que 180 graus. É importante que vocês façam essa comparação, tá bom? Aqui é a mesma coisa, olha. Ele ultrapassou aqui, né, o ângulo de 90 graus, desceu, mas é menor do que 180 graus. E aqui, a mesma coisa, abriu mais um pouquinho, olha, tem esse espacinho, vocês percebem? Então, ele não chega a bater na linha de 180 graus que mostra aqui. Então, é importante que vocês consigam, né, identificar nas imagens o nome e o que ele significa. Voltando aqui, ângulo agudo, ele apresenta abertura maior do que 0. Vocês conseguem perceber que é maior do que 0, certo? E menor do que 90. Olha, não passou dessa linha pontilhada. Então, ele é menor do que 90. Olhem para essas linhas aqui, ó. Essas riscas por inteiro aqui. Tudo bem? Perfeito. E o ângulo obtuso? Olha o ângulo obtuso. Observem aqui, ó. Olha, o ângulo obtuso. Ele é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Tudo bem, pessoal? O que eu vou pedir para vocês? Eu preciso que vocês leiam esse conteúdo com muita atenção. Observem todos os exemplos, todos esses desenhos aqui que mostram o ângulo, o nome dele, né? O quanto que ele representa em graus, tá? É importante que vocês saibam dessa informação, perfeito? E vou deixar algumas atividades para que vocês apliquem essas informações, tudo bem? Então, vamos lá. As atividades que deixarei para vocês para aplicar todo esse conteúdo é da página 69. Então, aqui no número 1, analise o ângulo, olha o ângulo aqui em verdinho, e assinale V verdadeiro ou F falso para cada uma das afirmações a seguir, tá? Então, diz assim, por exemplo, na letra A. Como que chama esse traço aqui em cima mesmo? Segmento de reta é um lado do ângulo. Então, voltem aqui, olha, XA. Ele é um lado do ângulo? Se for, você vai colocar verdadeiro. Se não for, você vai colocar falso, tá? B, o segmento de reta, né? AY, aqui vocês já viram, hein, pessoal, a respeito das retas,
né, como que se lê. Então, olha, nós não temos aqui aquela ponteira da setinha, percebem que é bolinha aqui nas extremidades? Quando é bolinha nas extremidades, como que nós chamamos mesmo? De segmento de reta, e é indicado com esse traço aqui em cima. Lembram, pessoal? Tá bom? Então, o segmento de reta AY, olha, está aqui, é um lado do ângulo C. O ponto X, olha, está aqui, é vértice do ângulo. Será que esse ponto que é o vértice? D. O ponto Y é vértice do ângulo. E. O ponto A é vértice do ângulo, que é o ponto de origem, vocês lembram, né? F, podemos nomear esse ângulo como X, A, com acento circunflexo, Y. G, podemos nomear esse ângulo como Y, o A no meio, com acento circunflexo, e o X. Tudo bem? Voltem naquele exemplo que tem na apostila, né, que mostra ali os elementos do ângulo, para ajudá-los a responder com capricho essa atividade. Tudo bem? E aqui na 2, analise as imagens e classifique os ângulos em agudo, reto, obtuso, raso ou de uma volta. Vocês vão escrever aqui ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso. Quero que vocês coloquem a resposta completinha aqui. Então, analisem cada uma das imagens, observem o ângulo, tá bom? Comparem com as imagens que vocês têm na apostila também, né? Que representou ali para vocês com as imagens cada ângulo, né? Como que é o desenho. E agora vocês vão analisar através dessas imagens, tá bom, pessoal? Então, não façam essa atividade sem olhar as imagens que vocês têm na apostila. Elas vão ajudar bastante vocês a perceberem essas imagens nos desenhos que estão ali, né, que foram mostrados no conteúdo para vocês, para que vocês possam classificar corretamente os ângulos das imagens. Tudo bem? Escrevam com capricho, como eu falei. Bom, essas são as atividades de hoje. Façam com bastante calma, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!